Boa noite, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Tive um probleminha com o celular e acabei. Olá, boa noite a todos, queridos. Hoje nós temos um encontro com a querida Carol. Vou esperar ela entrar para ela se apresentar para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, vamos falar um pouquinho aí também dessas... Oi, Flá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todo mundo que tá chegando, que tá entrando. Bom ter vocês aqui. Ah, Carolzinha já entrou. Pessoal, vocês vão avisando aí se tá legal a conexão. Ultimamente a conexão tá daquele jeito, né? Sim. Olá, Oi, Carol, minha querida, seja bem-vinda. obrigada, Tamara, por me receber aqui no seu canal. Aqui que é aí, né? Estamos em todos os lugares. Como é que você Exato. está? Trabalhando bastante aí no enfrentamento disso tudo que está acontecendo, mas bem, Que bom. dentro do possível com o coração em paz, no sentido de que a gente tem feito tudo e mais um pouco para amenizar aí o sofrimento das pessoas que nos procuram, né? Sim, isso é importante. Assim, tenho uma admiração muito grande, né? Com o pessoal da área da saúde, que está trabalhando aí, que está na linha de frente, né? Mas eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal aqui, vocês não vão entender nada do que a gente está falando. Então vamos lá. Eu sou Carol. Eu acredito que a gente viverá num mundo melhor quando a gente aprender a viver em rede, em conexão um com os outros. E agora eu vou dizer o que eu faço, né? Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com gestão em saúde, atuo na gerência de uma unidade básica de saúde aqui no município de São Paulo. Faço um trabalho de consultoria em comunicação humana para gestores e profissionais de saúde, mais especificamente, mas para outras pessoas também. E faço parte também de uma organização chamada Universaúde, que trabalha na linha do apoio e educação para profissionais e gestores em saúde, pensando no tripé custo-efetividade, satisfação do cliente e educação à distância, na lógica de cuidar de quem cuida. Então, a gente está tendo muito trabalho agora, porque a gente precisa cuidar da gente, precisa cuidar dos nossos pares, para que nós possamos cuidar de todos. Então, é isso. Que lindo! Só isso, né, Carol? Não faz mais. Pouca coisa, pouca coisa. Carol, o que você quer falar hoje aqui com a gente? Aqui é um canal aberto, eu gosto de deixar vocês à vontade, para vocês falarem o que vocês estão sentindo no coração. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite. Eu tenho um apreço muito grande por você, pelo seu trabalho. Você apareceu na minha vida num momento de busca pessoal minha, né? Uma busca de evolução, e daí a gente perpetuou nessa relação e nessa amizade. E é assim que eu acredito que o mundo precisa ser para a gente conseguir tecer redes potentes, fortes e conectadas e genuínas, né? E eu tenho falado muito nesses últimos tempos, nesses tempos mesmo de crise, da comunicação responsável. E quando eu falo comunicação responsável, eu estou falando tanto da gente checar as fontes de informações que chegam antes da gente sair propagando, para a gente eliminar fake news, para a gente diminuir pânico, para a gente diminuir tensão, porque a situação por si só já exige cuidados muito específicos, cuidados muito intensos e tensos muitas vezes também por conta de recursos, possibilidades e todas as outras coisas. E se a gente, no meio de tudo isso e de uma comunicação muito rápida, que é o que se espera no momento
de pandemia, na verdade, toda a situação epidemiológica que sai um pouco da nossa rotina, nós da saúde sabemos que isso tudo vem muito rápido. Então, tem o que a gente chama de definição de caso, que é para a gente conseguir atender lá na ponta e saber este é um caso suspeito ou este não é um caso suspeito. E com isso a gente conseguir tranquilizar as pessoas. Isso em qualquer situação epidemiológica. A gente passou isso com H1N1 lá em 2008, 2009, passou isso com a febre amarela, passou isso com sarampo mais recentemente, agora estamos passando por isso com com coronavírus. E essa informação é uma informação que ela chega muito rápido para a gente e ela vai se modificando porque, em função do comportamento do vírus estar ainda sendo entendido e estudado, as orientações elas vêm nesta mesma velocidade. Então, o pessoal da ciência está lá a todo vapor para entender essas informações. Quando eles entendem, eles têm que trazer isso para a realidade, o que a gente chama de translação do conhecimento, né, para a gente conseguir aplicar isso na prática, e isso é muito rápido, né? Então, se eu passar para você uma informação de um vídeo ou de um boletim epidemiológico, mesmo que tenha sido do Ministério da Saúde, do começo de fevereiro, muito certamente essa informação já caiu por terra, porque esse momento é um momento que exige essa rapidez das coisas. Com o advento da internet, com a utilização das redes nos últimos anos com muito mais propriedade, o que a gente tem observado é que a disseminação dessas informações com esses teores equivocados, muitas vezes, acaba também aumentando na mesma velocidade que a gente consegue se comunicar. Mas qual é a boa notícia, né? A boa notícia é que a gente tem de onde tirar informação oficial e segura, e isso é muito importante. E quando eu digo comunicação responsável, a gente precisa trazer essa questão junto. É que meu fone caiu. A gente precisa trazer isso da fonte de onde a gente vai tirar essa informação e também a forma como a gente vai passar essa informação. Então, hoje, a gente vive um momento de distanciamento físico. E ele não é isolamento social. Nós estamos aqui, olha quantas pessoas tem conosco aqui nesse momento. Não dá para falar que a gente está isolado, né? Porque, pelo contrário, eu acho que as pessoas nunca se comunicaram tanto, né? Então, e esse era o outro ponto que eu ia chegar, porque a gente nunca se comunicou tanto nesse sentido, porque no momento em que a gente está numa situação de confinamento, nós da saúde não estamos no confinamento, mas as pessoas que podem estar em situação de confinamento, estão em situação de confinamento, isso, o cérebro entende isso, ele pode reagir trazendo desconforto, trazendo insegurança e perda de autocontrole, porque isso te tira autonomia. O direito de ir e vir, na verdade não é o direito, né? É a sua vontade de ir, ela está ali restrita por esta situação. E aí, óbvio, você tem a escolha de ir ou de não ir, agora precisa ter consciência e responsabilidade do que tua escolha vai também impactar pro coletivo. Então, além da questão da comunicação, a gente tem a questão do coletivo envolvida. Porque a minha atitude eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos demais. Se eu não cuido de mim e me descuido, eu posso descuidar dos demais também, né? Aí tem uma outra questão que precisa ser dita. Nem todo mundo consegue, pode, nesse momento, apesar de ser a orientação oficial no nosso estado, apesar disso ter sido decretado, de ter força de lei, enfim, nem todo mundo consegue fazer esse confinamento, por várias questões. E nós não estamos discutindo isso. Sim. Isso é importante deixar claro, porque quem consegue e opta não fazer, está fazendo uma escolha e está indo por um caminho. Quem não pode, por algum motivo, talvez não seja tanto questão de escolha. E a gente não pode entrar no julgamento. A gente precisa se conectar com a necessidade das pessoas, com as nossas e com as das pessoas. Quando a gente se conecta genuinamente, a gente não vai sentir a dor do outro, porque a gente não é o outro. Nós somos nós. E a gente sente a partir da nossa história, dos nossos valores, do nosso conhecimento, da nossa experiência de vida, enfim. Então, a gente
percebe isso dessa forma, sente dessa forma. O outro sente da forma dele, baseado na história dele, na vivência dele, nos valores dele, né? Só que a gente consegue imaginar e consegue se colocar no lugar de como seria estar naquela situação. Mesmo que eu não sinta, eu posso tentar entender qual é esse lugar do outro. E aí eu saio do julgamento. E aí eu passo para o entendimento de uma necessidade, a minha e a do outro. Então, quando eu entendo essa necessidade, eu consigo dizer o que eu preciso. Eu consigo reconhecer o que eu sinto e aí dizer o que eu preciso. E aí, quando eu digo o que eu preciso com esta clareza, com esta genuína empatia, a gente consegue a comunicação, a gente consegue a assertividade, a efetividade da comunicação. E nem sempre as partes vão concordar. Nem sempre eu entender a necessidade do outro, deste ponto de vista que eu acabei de dizer, significa que eu vou concordar com o outro, mas significa que eu acolho aquela necessidade e tento calibrar se é possível ou não atender. E não atender a necessidade não significa também simplesmente desconsiderá-la, mas talvez tentar encontrar um caminho em que a gente consiga fazer o atendimento dessa necessidade de forma que contemple minimamente, e às vezes não vai contemplar, mas que considere, que respeite. Então, eu tenho falado muito disso, né? Temos vivido os dias tensos, né? Gerenciar a equipe tem a minha dor, porque eu tô lá com esse propósito. Isso é minha missão de vida, é meu propósito, mas eu volto para casa e aí eu não posso nem dar um abraço no meu filho nesse momento. Imaginar como está sendo para vocês, viu? Porque eu sou uma sortuda, porque eu estou no conforto da minha casa, com meu marido, minha filha, e eu não consigo. Bem que falam que existe pessoas para tudo, né, Carol? Existe, cada um de nós temos mesmo uma função no mundo, né? E isso é muito lindo, né? Ter tantas pessoas, assim, cada uma no seu lugar, né? Nossa, por isso que eu falo, eu tenho muita admiração por vocês, porque olha, tem que ter coragem, tem que estar disposta, tem que estar disponível, né? Tem que estar. E ainda continua com esse sorriso lindo aí. É porque é propósito, né, Tamara? A gente descobre o propósito. E aí vai com amor. Não tem jeito. Não tem jeito de ser diferente quando você está sintonizado ao seu propósito. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né? Eu, como todos os seres humanos, passei por momentos de crise, alguns, e eles me levaram para grandes descobertas, né? Descobertas minhas do meu propósito, descobertas da minha verdade, né? Do meu valor e aquilo que é a minha contribuição com o mundo. E sem ser piegas de que eu vou salvar o mundo, de que eu sou a melhor profissional de saúde do universo, nada disso. Eu sou uma profissional do universo comprometida com aquele compromisso que eu fiz comigo mesma. Exato. Né? Isso é com a gente, né? Porque é o nosso propósito, né? Tudo isso que a gente tem, que você está falando, né? Que a gente está vivendo, é muito para a gente voltar para dentro, né, Carol? O tempo inteiro, volta para dentro. Isso tudo que você estava falando que foi muito lindo da necessidade do outro. Eu só consigo compreender a necessidade do outro quando eu sei a minha necessidade. Eu só consigo ter empatia com o outro quando eu consigo compreender. Então, a gente ainda não nos conhecemos, né? A gente ainda está muito perdido, né? E até essa questão do propósito, né? As pessoas estão em busca do propósito porque, na verdade, elas estão em busca delas mesmas, né? E sabe que outro dia eu estou fazendo um curso de reaprendizagem criativa com um cara chamado Murilo Gun, que é um cara incrível. E aí eu tô fazendo lá o curso dele e ele me provoca demais, assim, né? E aí outro dia ele falou uma coisa e isso que eu falei do olhar pra gente, para olhar pro outro, tem base na comunicação não violenta, enfim, que isso daria uma live de 5 horas só para falar disso, né? Mas enfim, e ele, numa das aulas, numa das atividades, ele falou uma coisa muito legal, assim.
que a gente vive hoje esse momento dessa coisa da conexão, né? Da necessidade dessa conexão. E que a gente entendeu essa necessidade no momento que a gente precisou se distanciar fisicamente, mas tendo ferramentas para não fazer isso socialmente. E uma coisa muito interessante é que ele fala da questão do autoconhecimento, né? Ele fala, o século passado, né? A gente está não num passado não tão distante. O século passado foi um século de muita busca das pessoas. E a gente só consegue fazer essa conexão genuína com o outro porque muitos de nós já fomos nos buscar para nos encontrarmos. E cada um tem seu tempo, e isso é super respeitado. Super. Mas se alguns de nós não tivéssemos tido esse movimento anterior lá no século passado, como foi dito, a gente não teria como conectar o outro agora. Então eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro, né? Cuidar de mim para poder cuidar dos demais. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do outro, ainda posso contaminar o outro, nesse caso específico da pandemia, né? Então, e aí quando ele falou isso, isso foi me provocando, né? Me provocando nesse sentido, assim, do tanto que o autoconhecimento faz diferença e que virou um pouco de lugar comum, né? A coisa da autoajuda, do não sei, né? É piada agora, né? As pessoas fazem piada isso, como se isso fosse algo da moda. E outro dia eu falei falando com um amigo uma coisa, e ele falou assim, nossa, que tanto de coisas você fez e tal. E eu fui contando um pouco dos meus processos, falei, aí eu fiz um coach de carreira e um coach de comunicação. Aí a resposta foi, você tá nessa de coach também? Falei, olha, o nome é isso. Em todas as áreas da vida, você vai ter profissionais de tudo que é tipo de qualidade. Exato. Você vai entrar em sintonia com quem está na sua frequência. Se o cara se auto-intitula coach, faz um trabalho qualquer, e aí você chega até ele, percebe que aquilo não era legal para você, você vai ter uma imagem ruim da situação. Não foi o meu caso. Então, assim, entenda a minha necessidade antes de julgá-la. Né? Agora, eu não posso exigir isso dele, porque ele falou isso a partir do conhecimento dele do que é um processo de coaching. Então, e o processo de coaching, ele não, no meu caso, para mim, isoladamente, ele não faria sentido. Ele só fez sentido porque ele fez parte de uma busca. Isso, né? Então, eu fiz muitos processos terapêuticos. Aí, depois disso, eu fiz os processos de coaching. E no meio de tudo isso, eu fui fazendo programas, seminários, pode dar o nome que quiser. Eu fiz desenvolvimento e liderança, fiz Insight 1, fiz Insight 2, fui estudar Leader Coach para entender essa questão de como abordar isso também no mercado, para poder fazer isso junto aos meus liderados, junto às equipes, as quais eu tenho o prazer e a honra de liderar, porque essas conexões são muito potentes. Mas esse foi o meu processo. Outras pessoas podem buscar isso em meditação, em leituras autodidata, em conexões das mais diversas ordens, e que não está certo ou errado, não tem uma receita, não tem um jeito fácil, tem várias ferramentas, e aí você entra na ferramenta que combina mais com você. Tem o que combina e o que não combina. É afinidade, é afinidade. É, bem assim mesmo. E, Carol, eu queria voltar só um pouquinho numa coisa que você tinha falado, que eu acho que é muito importante para as pessoas, que a gente estava falando de informações que chegam até nós e que nem sempre são verdadeiras, e aonde que as pessoas podem buscar, né? Qual site, ferramenta que a pessoa pode ir lá e conferir se aquela informação ela é séria, se não é fake, ou até mesmo uma busca pessoal que a pessoa queira saber sobre atualizações, né? Que tenha uma comunicação que seja responsável e verdadeira. Olha, os sites oficiais, nesse momento, eles são boas opções. Então, o Ministério da Saúde, inclusive, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. E esse aplicativo, quando você baixa, tem as informações, mesmo em relação aos sintomas, enfim. Você vê isso direto no seu celular. E lá tem uma página que é voltada para a população, com as informações.
E tem aqui no estado de São Paulo, a página tanto da Secretaria de Saúde do município quanto do estado também tem essas informações voltadas para a população. Se jogar no Google Prefeitura de São Paulo Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, vai entrar lá e vai ver logo de cara. Fora isso, existem alguns outros sites, esses são os que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas eu vou falar aqui de um especificamente, porque eu faço parte até da equipe que alimenta este site com essas informações oficiais, que é universaude.com.br. O Universaude, o que a gente fez lá? Lindo. O que a gente fez lá no Universaude? A gente reorganizou a nossa página, a gente abriu o telesaúde para a população, então as pessoas podem entrar, podem fazer perguntas, podem tirar as dúvidas. E aí nós temos uma equipe, somos 19 profissionais de saúde, que respondemos essas dúvidas das pessoas, baseados nesses protocolos oficiais, nesses sites oficiais. É como se a gente mastigasse a informação para quem não tem familiaridade com ela. Porque às vezes tem uns sites que são muito técnicos, né? E a pessoa não consegue ler, às vezes não tem nem paciência de ler tudo, né, Carol? Isso, então o telesaúde da Universaúde está aberto para a população, a gente tem página aqui também no Instagram, tem @Universaúde, e a gente tem um Universaúde/Covid, que ali tem um monte de coisa legal no sentido da informação, pelo amor de Deus. Então, que fala da sintomatologia, quando que eu devo procurar um médico, número de casos, e daí tem coisas mais específicas, né? Tem o número de leitos hospitalares para o número de prováveis pessoas contaminadas, e aí vários estudos que nós estamos fazendo para poder deixar essa informação pública para as pessoas, inclusive a gente foi indicado pelo site do Banco Mundial, a gente apareceu no UOL, a gente apareceu em um monte de reportagens que foi elencando quais as iniciativas, até privadas, que dão algum tipo de suporte e apoio para a população e para os profissionais também em relação a isso. Então, a gente tem a parte do profissional e tem a parte da população em geral. E aí a gente tem oferecido cursos para gestores de saúde, pensando no financiamento, porque a situação exige rapidez, mas tem uma legislação de compra, um teto de gasto, a Lei 8666, que é, né, a lei das compras públicas, que não pode perder de vista. E como que a gente faz isso na gestão, atendendo essa necessidade toda da população? Então, tem curso disponível para isso e, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Mas sempre pensar nos sites que são os oficiais. Então, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde. Existem outros sites também com informações muito relevantes, que são os sites das organizações sociais de saúde, que têm parcerias com estados e municípios. Em geral, esses sites também colocam as informações que eles retiram desses sites oficiais, porque como instituições parceiras, eles como se reportassem. E às vezes a carinha desses sites é um pouco mais fácil para a população, né, o jeito lá de manusear para a população em geral, do que os sites oficiais, que podem gerar um pouco de até distanciamento, né, medo, enfim, porque são diferentes. Né, da Unisaúde, né? Universaúde. Universaúde, vocês já aproveitam aí para procurar, já é uma fonte segura, um trabalho muito lindo aí que a Carol e outros profissionais estão fazendo. Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Queria saber qual que é a sua opinião sobre o Covid, pensando no universo. Olha, o Covid para o ser humano, na visão holística. Olha, eu vou falar aqui, o que eu vou dizer aqui é muito pessoal, né? Pessoas entendam que agora eu estou perguntando para a Carol, pessoa. Eu acho que a gente tem toda a questão epidemiológica, a gente tem tudo isso, mas assim, eu tenho uma crença muito forte que as coisas aparecem para gente na medida em que a gente está preparado para o enfrentamento. Talvez não de pronto,
mas de alguma forma a gente tem recurso e ferramenta. Então, eu tenho procurado entender essa situação como uma grande prova de, sabe, aquilo que a gente vem buscando, que a humanidade vem buscando? Assim, agora está na hora da prova, vestibular, né? Se a gente vai ou não passar para a próxima fase, Nova né? era, né? Da nova era. E aí, eu até, junto com o Érico Vasconcelos, que é o fundador da Universaúde, sábado, a gente fez uma reunião do time de lideranças de manhã e a gente ficou muito provocado com tudo que a gente estava falando, e é só gente do bem que tem lá. E aí, no fim, a gente escreveu um artigo que era assim, Coronavírus e a Era do Amor. É o título do artigo que a gente escreveu. Então, assim, em que sentido que a gente coloca tudo isso, né? A gente coloca que, assim, a era do conhecimento, que foi a era passada, que a gente precisa ter conhecimento, que é tudo muito rápido, que é tudo muito... E dos modelos que a gente precisa seguir, né? Dos modelos que a gente tem modelo para tudo, a gente tem modelo de família, a gente tem modelo de gestão, a gente tem modelo de roupa, a gente tem modelo de tudo, né? E, de repente, alguma coisa acontece e quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pega um dos modelos lá que a gente tem e toma uma decisão baseada nessas experiências anteriores, nesses modelos anteriores. E daí acontece alguma coisa que modelo nenhum responde. E aí a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente senta e chora, ou a gente vai vender lenço para quem está chorando. Adorei! E aí, assim, esse grupo da universidade, a gente falou, vamos vender lenço, né? A gente não quer que as pessoas chorem, mas no sentido de que, assim, qual é a dor que os nossos modelos não estão respondendo? E quais são os modelos que a gente tem que criar nesse momento para poder responder essa dor? Então, a gente olhou isso como uma grande oportunidade. E a gente chamou isso de uma oportunidade de revida. Nossa, né? Uma oportunidade da gente se revisitar, de revisitar os nossos valores, de revisitar as nossas crenças, os nossos propósitos, os nossos modelos de serviço de saúde, de sistemas de saúde, de crenças do que é saúde. E hoje é o Dia Mundial da Saúde. Né? Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E aí a gente escreveu um outro artigo, eu escrevi com uma outra parceira, que é a Larissa, e ele já deve ir para o ar, porque a gente está trabalhando desenfreadamente. E aí a gente fala do tanto que nesse artigo de agora, que eu já estou misturando os assuntos dos artigos, porque a cabeça não para, né? O tanto que a gente olha para a saúde nesse momento, que a gente precisa tomar o conceito mais amplo de saúde, que é do bem-estar físico, psíquico, mental e espiritual, independente da crença, e a gente não está falando de religião aqui. E, além disso, como é que a saúde de um representa a saúde de todos e a saúde de todos impacta na saúde de um. Nossa, então, que disso. Então, a gente, assim, isso tudo é público, tá? Isso tudo tá lá no blog da Universaúde, todo mundo pode entrar lá e olhar. Tem algumas coisas que são um pouco mais técnicas, mais para profissionais, mas tem um outro que eu falo de comunicação responsável para profissionais de saúde, eu falo dessa coisa da câmera, né? Como que a gente pode garantir as questões da câmera, da comunicação diante das câmeras para o interlocutor se sentir acolhido, se sentir considerado nessa relação com esse distanciamento físico, enfim. Tem vários artigos que a gente foi escrevendo lá, que são reflexões que a gente foi fazendo do lugar da saúde, de profissionais da saúde, de gestores em saúde, de formadores de profissionais e gestores de saúde, mas que com o mais humano que há entre nós. Que é essa questão do amor do que a gente faz, com o que a gente faz, desculpem, e com a convicção de que essa é uma revolução que a gente está... A gente tem um slogan na Universaúde que é somos parte da solução, porque geralmente as organizações de saúde não estão tão organizadas assim, aí que a gente entra
ajuda na organização dos processos e a coisa segue. Mas aí a gente começou, não é que a gente é parte da solução, a gente é parte da revolução, porque a gente vai precisar se revisitar na nossa questão da autorresponsabilidade com o meu processo de saúde. A mudança do conceito de saúde, que é aquilo que lá em 1980, na Lei Orgânica da Saúde, falava-se da questão da promoção e da prevenção. A gente está tendo que retomar cuidados básicos, como lavagem de mãos. Eu ia falar isso agora, Carol, que é uma coisa tão simples que a gente está tendo que olhar, que o pessoal da saúde holística, né, alternativa, integrais, e eu sei que quem está no SUS também luta por isso, que é a prevenção, é a gente não ficar doente, não É é? isso. Não adianta, as pessoas muito mal acostumadas, né? Que assim, é mal acostumada mesmo, a palavra é essa, porque é um péssimo costume de, eu fico doente, depois eu vou lá tomar um remédio e tá tudo bem, me curo. Uhum. É. Aí veio algo que não tem tratamento, e sei lá quando vai ter tratamento, a gente tá tendo que aprender a prevenir, a se cuidar para não chegar a ficar doente. É bem assim. Não é? A atenção básica, a base da atenção básica, né? Se a gente pensar no sistema de saúde com a atenção básica, depois a média complexidade, a alta complexidade, a base do sistema de saúde é a atenção básica e trabalha com a questão da promoção e da prevenção de saúde, né? Então, a gente, esse é o que é o nosso dia a dia, né? A questão da prevenção. É óbvio que nós vamos ter as questões dos tratamentos, dos acompanhamentos, mas a promoção e prevenção é o que tem de mais inovador nesse momento, né? Então, e aí a gente vê que numa situação dessa, qual é o cuidado básico? É a etiqueta respiratória, é aquela coisa de não espirra na cara do amiguinho, né? De põe o lencinho na boca, se tiver sem o lencinho, usa aqui esse pedaço do braço para poder espirrar. Depois que você espirrar, lava a mão, viu? E mesmo se você não espirrar, quando você chegar na rua, você chegou do transporte, lava a mão, né? E aí, assim, precisa lavar a mão com álcool gel? Precisa ser com álcool gel? Você acha que precisa? Quem aí acha que precisa ser com álcool gel? Pessoal, fala aí o que vocês acham. Eu acho que o álcool gel é só para quando a gente está na rua e não tem como lavar as mãos. Quando a gente tem água e sabão, a gente não precisa usar o álcool gel. É isso. É simples assim. Então a gente precisa lavar a mão com água e sabão. Por que o álcool gel? Porque você entra no supermercado, não tem uma torneira com sabão geralmente, mas o negocinho de álcool gel tem ali, para você ter na bolsa, um pequenininho, para você higienizar as mãos ali, né? Enfim. Mas coisas muito básicas, muito básicas, muito básicas. Tá usando álcool gel, né? O pessoal tá até tendo problema de pele já, de descamamento, de tanto de exagero também, gente, calma, né? Não é para exagerar, né? Água e sabão é o que realmente é. O pessoal tá falando aqui água e sabão. Carol, Isso. o pessoal tá elogiando tanto você aqui. Ai, obrigada, gente. Gente que entrou aqui que eu acho que é até o pessoal que você chamou. Nossa, pessoal muito legal. E eu vi que tem uma mensagem aqui, não sei se a Cris está aí ainda. Cris, se você tiver, dá um oi. É uma amiga minha que ela é fisioterapeuta e ela foi para. Ela saiu, ela trabalhou em UTI e tudo mais. Ela saiu e agora ela estava no mundo holístico. E com essa história do Covid, ela teve que voltar para poder dar treinamento, porque ela trabalhava na UTI na área de respiratório, então ela está dando tratamento. Então é uma pessoa também que eu super admiro, porque ela deixou a vidinha dela super confortável de dentro de casa, porque ela não precisaria fazer nada. E eu vi que ela escreveu aqui que ela quer ser também quer ser amiga da Carol. Mas as redes estão abertas, vamos tecer redes potentes, vamos nos costurar agora com esses retalhos de nós, que nesse momento estamos em retalhos, vamos nos costurar, vamos fazer aquela mandala bonita funcionar, sabe? Aquela coisa que vai se movimentando. Eu até pensei na minha mandala hoje, devia ter deixado ela aqui perto para manuseá-la enquanto conversava com você.
Porque é isso, as coisas fazem sentido dentro desse universo. É a Então, se a gente mesma, né? É uma rede do bem. é, exato, e que é a essência do ser humano, né? É fazer aquilo que ele fica confortável, é fazer aquilo que ele se sente seguro, que ele se sente considerado. Para muitos, Tamara, não vai ter reconexão, para muitos isso não vai significar grandes descobertas, porque é o processo dessa pessoa. Para outros, vai ser a grande sacada da vida, né? E tá tudo bem. E Eu tá tenho tudo bem. exato, tá tudo bem. É isso que foi logo que a gente começou a live, você falou. Não tem julgamento, né? A gente tem que sair desse lugar de ficar. Eu falo muito isso. Para de ficar apontando pro coleguinha, né? E se autorresponsabilize pelas suas atitudes. Olha para você. Quando o outro te incomoda muito, olha para você de novo, né? O que que é que tá te incomodando tanto no outro, né? Que tá reverberando dentro de você. Então, é um pouco disso, né? Mesmo assim, da gente estar É, forte, cada um se autorresponsabilizando, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu papel. Tudo bem que nem todo mundo, não dá, gente, é muita gente, não vai todo mundo despertar junto, né? Porque tem gente que já despertou, tem gente que está despertando, e tem gente que ainda vai despertar, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora que esse é um baita convite, Nossa, esse é. é um sacode, né? É um É um sacode. chacoalhão. É um chacoalhão. Esse foi um chacoalhão para a gente voltar lá para as origens e pensar o que é que nós estamos fazendo aqui, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que que a gente está fazendo com isso? E eu tenho visto pessoas se reinventando de uma forma tão maravilhosa, que nem estavam tão bem antes disso tudo, né? Porque tem as pessoas que estão desesperadas, vibrando na escassez, e que eu também super compreendo, porque tem pessoas que realmente essa crise vai bater na porta de uma forma muito forte e que a pessoa às vezes não consegue mesmo expandir para um olhar, né, de modificar o meio de ganho, mas vejo muitas pessoas conseguindo transformar isso e ganhar mais dinheiro até do que estava ganhando antes e sem ser sacana, né? Porque, por favor, tem pessoas que estão se aproveitando disso que também não é a saída, mas assim, de se reinventar mesmo lindamente, uma oportunidade muito linda da pessoa conseguir olhar para o trabalho dela mesmo, né? E o que ela pode Uhum. com isso, É, o alcance, né, que as redes nos dão essa é. oportunidade, né, Carol? Você falou da questão do julgamento, eu queria relembrar uma frase que eu ouvi, que agora eu já não sei mais se foi no curso do Murilo Gun ou aonde foi que eu fiz, onde foi que eu ouvi que também me pegou, né? Que todo julgamento é uma confissão. Nossa, concordo. Então, vamos pensar como é que a gente está se comprometendo com a gente, né, em relação a essa questão do julgamento. Então, isso ficou muito para mim. E aí, nessa linha, nessa perspectiva, essas reinvenções, né? Nós somos agente de mudança nesse momento. Nós estamos aqui sendo convidados o tempo todo a nos reinventarmos e a nos revisitarmos e a criarmos novos modelos, porque a gente vai criar novos modelos, para daqui a pouco a gente desconstruir, criar outros, e assim funciona a evolução da espécie, né? O tarô, eu gosto sempre de colocar o tarô, porque o tarô conta a história do ser humano, né? Porque são as imagens do inconsciente coletivo, né? E é isso, tem o momento da carta da torre, que se você não desconstrói tudo, você não constrói nada novo. Porque em cima do velho não dá para construir nada novo. E Uhum. a roda da fortuna, né? Que uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, uma hora você tá em cima, outra... E a vida é cíclica, é isso, né? Eu costumo dizer, Carol, que eu vou falar bem assim, do fundo do meu coração. Eu me sinto tão honrada de estar. Porque a gente história, né? Porque é um momento tão significativo, tão importante, tão. Nossa, eu não sei, eu me sinto muito feliz. Claro, não feliz com o que está acontecendo, mas assim, Eu entendo. do planeta, com essa transição, de estar fazendo parte da transição planetária. Eu fico. É.
Eu penso nisso também. Acho que tem todas as questões científicas e todos os protocolos e tudo aquilo que eu não posso perder de vista no meu dia a dia, mas tem um chamado no meu coração com tudo isso acontecendo. E eu tenho feito tanta coisa, eu estou produzindo. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito ativa, mas agora, eu não sei se é porque eu estou mais madura, eu não sei se é porque eu estou mais disposta, eu não sei dizer, eu não sei. Eu sei que é o momento, Mas porque eu acho que é essa questão da ampliação da consciência, né, para conceitos que eu acho que tudo isso está validando coisas que eu pensava e que eu tinha, eu sinto que eu estou desabrochando. Eu sinto que eu tô desabrochando para coisas que estavam aqui dentro. E assim, com muito respeito a todos que sofrem, e espero que as pessoas compreendam, gratidão, coronavírus, porque talvez eu não tivesse desabrochado. Eu escrevi 4 artigos em 4 dias. Eu não me lembro, eu sempre escrevi, enfim, mas eu não me lembro de ter escrito 4 artigos em 4 dias em outras situações e de coisas muito genuínas. Eu fiz parcerias incríveis, eu tenho conhecido pessoas, eu tenho tido grandes oportunidades. E isso é tão legal, isso é tão legal. Então é nesse sentido que a gente conseguir exercitar a gratidão mesmo no momento de crise, que é a parte mais difícil da história, né? então, é exatamente. As pessoas às vezes não compreendem a magnitude da palavra gratidão, né? E gratidão é exatamente isso, você estar grato até aos desafios mais difíceis da vida, né? Não eu agradecer esse momento, eu não tô tripudiando em cima do sofrimento de ninguém, entende? As pessoas ainda também elas estão limitadas um pouco nessa visão. De que cada um também passa pelo que tem que passar, que nenhum existe vítima, né, Carol? Não existe vítima. Por mais compaixão que a gente tenha com as pessoas que estão sofrendo, mas ninguém é vítima, né? Tá mais do que na hora da gente empoderar as pessoas mesmo, delas saberem que elas são donas da vida dela. Não existe destino cruel para ninguém, né? Existe o que a gente faz com a nossa vida, com as ferramentas que a gente tem, com os nossos desafios, com os nossos sofrimentos, porque mais ou menos, porque também não tem uma régua nem uma balança que meça isso, todos sofremos. Uhum. Enquanto tiver um sofrendo, né? Eu não falei da mandala, não falei que todos somos um e um somos todos. Enquanto tem um sofrendo, estamos todos sofrendo. Então, quando a gente fala de gratidão, não é gratidão, estou pulando de alegria. Não é alegria, não é festa. É gratidão, que é onde eu chego na questão da oportunidade, né? Pela oportunidade do crescimento, pela oportunidade do reconhecer coisas, valores, pessoas, pela oportunidade de conseguir fazer reflexões e conexões e pela oportunidade de validar um estilo de vida, um modo de vida, um modo de conexão com o outro que está fazendo sentido para muita gente, né? Então é um pouco disso. Assim. Eu estou tentando ler os comentários, mas assim, ou eu leio o comentário ou eu falo, né, gente? Eu não consigo. Eu vi um monte Eu tô dando de uma olhada. nominhos conhecidos. Eu acho tão legal quando a gente vai considerando os comentários das pessoas, mas, gente, eu ainda não cheguei nessa evolução. Eu vi que a Vanessa comentou coisas aí. Eu... Ver se tem perguntas. Não tem nenhuma pergunta. E como as pessoas conseguem ler os comentários, né? Então, eles ficam lá, às vezes, conversando entre eles também. Às vezes, um comenta alguma coisa com o outro. É muito tudo isso, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né, Carol? A gente tá aproveitando esse momento para se redescobrir, para despertar essa sementinha que você falou, que sempre esteve aí, mas estava só esperando o momento certo, né? De desabrochar. E tem muitas pessoas. A gente está se surpreendendo com a gente mesmo, com tudo, né? Que a gente está conseguindo fazer. E tem muitas pessoas aí dispostas a se abrir para ajudar aquelas pessoas que não estão conseguindo se reinventar, que também está tudo bem, né? Eu falo muito isso, respeite seus processos. Você tá triste, né? A gente tem que tomar cuidado nesse momento para não cair numa depressão, porque não é bom nem para o nosso sistema imunológico, né? Mas, então eu sempre falo assim, mas tudo bem também, não adianta E fingir que não. nem ansiedade, né?
Nem ansiedade. Ansiedade aumenta cortisol, cortisol diminui imunidade. Exato. Então, Se não tá bem, pede ajuda, gente. É muito importante pedir ajuda se você não está bem. Um outro erro que as pessoas também se colocam, sabe, Carol, de assim, ai, mas eu estou muito confortável aqui na minha casa, eu não tenho direito agora de estar mal, imagina, essas pessoas, um monte de gente morrendo no hospital e agora eu vou falar que eu tô mal. Cada um sabe da sua cada dor. um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo. Né? Então, E tem dor que dói na alma. Tem dor que dói na alma, que não tem remédio que segure, não tem remédio que melhore. Né? E a gente tem que respeitar essas dores também, né? exato, exato. A gente tem que se respeitar, respeitar os nossos processos, respeitar as nossas dores, não ter vergonha de dizer que tá doendo, que tá difícil, que tá sofrendo, ou se a pessoa tá sozinha, que tá sofrendo de solidão, ou porque se ela tá com medo de perder as pessoas que ela ama, ou até mesmo medo de morrer, porque muita gente começa a entrar em crise de pânico. Não sofram sozinhos. Existem muitas formas, muitas pessoas dispostas que podem ajudar. Às vezes até amigos, não estou nem falando só de profissionais, às vezes dá um telefonema para uma pessoa, né, Carol? É importante É, a gente ressaltar isso, não sofram sozinhas em suas casas, né? Achando é, que isso não é nada, né? Que isso é banal. é. Exato, é bem assim, né? E acho que também, assim, não espera o momento ideal, certo, maravilhoso para fazer as coisas, né? Se tivesse, faz o melhor que tem com o que tem à disposição, enquanto você não tem coisas melhores para fazer melhor ainda. O Mário Sérgio fala, Cortella fala disso, né? Faça o melhor que você puder nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condição de fazer condição melhor para fazer melhor ainda. Porque assim, porque senão a gente fica esperando uma perfeição que não existe na ordem do humano, né? A gente pode achar excelência sim, mas excelência não é perfeição. É melhor Então, a gente vai se tudo que é do que perfeito. perfeito, isso. E aí a gente vai ajustando a coisa conforme as coisas vão acontecendo. É assim que funciona, quando a gente está aprendendo a andar, quando a gente está aprendendo a falar, quando a gente está aprendendo a fazer uma comida, um bolo, vai ter vezes que o bolo vai embatumar e tá tudo bem, né? Então, acho que são... Tá até acostumado a fazer aquilo e tem dia que não sai, né? Porque Exato. estado de espírito. Hoje eu conversei com uma cliente minha e estava falando exatamente sobre isso com ela, porque ela estava se Ah, julgando. eu vou só acender uma luz aqui, porque eu estou usando a luz do meu aquário. E aí o aquário tem hora para apagar a luz. Eita, agora você tá linda. Eu vou acender a luz aqui só para dar uma melhoradinha aqui. Aí pronto. Melhorou muito, mas enfim. Não, está ótimo. Eu estava falando isso com essa minha cliente. Falei assim: para de ficar achando perfeição no seu trabalho, porque você sempre vai achar um defeito e você não vai colocar a sua expressão, enfim. E eu falo até por mim, falo, gente, se você tá com medo de fazer alguma coisa, vai lá no meu canal do YouTube e assiste os meus primeiros vídeos. Cara, eu fui muito corajosa, Carol, porque eu olho os meus vídeos, eu falo, gente, que vergonha, que pessoa cara de pau, coloca a cara e não sabe nem o que tá fazendo, mas só foi aquela coragem que eu tive ali, Carol, que me trouxe onde eu tô agora. Certamente. Tem que ter coragem de fazer as coisas, sabe? É coragem mesmo que falta para as pessoas de E você dar o sabe, passo. e sabe que coragem é a ação que vem do coração, né? Pela etimologia da palavra. Então é assim, tá lá dentro, né? A coragem. E tem um livro da Brené Brown que fala da coragem de ser imperfeito, né? Que é quando a gente se coloca em posição de vulnerabilidade. Então, nós aqui, eu e você, a gente, nesse momento, a gente. Não é nem que a gente saiu da zona de conforto para uma zona de desconforto. A gente colocou numa zona de risco, eu e você. Sim, Porque nós estamos aqui numa rede social aberta para quem quiser nos ouvir e nos ver. Então, nossa cara, nossa voz, o que a gente pensa da vida, do mundo, falando de um assunto que é o boom do momento, e que a gente fala A, a gente fala B, a gente concorda com A, a gente concorda com B, e aí, enfim, tava todo mundo
esperando o meme do ovo de Páscoa e da barra de chocolate, quando vem, né, assim, para quebrar esse paradigma e trazer uma outra coisa. Então, a gente se coloca nessa zona de risco. E quando a gente se coloca nessa zona de risco de forma consciente, que é como nós estamos fazendo aqui, a gente consegue ouvir e entender aquilo que chega, a consequência disso, o resultado disso para a gente, também de uma forma consciente e madura. E aí a gente vai se ajustando, a gente vai se percebendo e a gente vai vendo que esse modelo inicial, né, eu falei tanto de modelos, que esse modelo inicial é um modelo que naquele não responde mais àquela questão daquele momento. E aí você vai gerando e retroalimentando grandes oportunidades para você mesmo, né? E isso tem muito a ver com o senso de coletivo, porque as pessoas sozinhas, a gente percebe que as pessoas confinadas estão ficando descontroladas, não é uma boa palavra, mas desorganizadas com esse jeito de funcionar, né? Então, só que aí também não existe a possibilidade de você estabelecer o contato físico, né, próximo, como era antes. E eu vou dizer uma coisa, Tamara, a hora que tudo isso acabar, que encontrar o remédio, a vacina, o tratamento, enfim, nós vamos continuar lá nos apoiando na ciência, nos protocolos e com um rigor máximo nas questões de biossegurança. Isso não está em pauta, a gente não está discutindo isso. E aí, de novo, é a Carol Pessoa, sem jaleco, sem crachá, falando. Nós não seremos os mesmos, porque o mundo não será mais o mesmo, porque isso vai trazer uma tomada de consciência, seja para um lado ou seja para o outro, seja para a minha escolha é realmente não pensar no coletivo e ok com isso, e eu vou me responsabilizar por isso, ou a minha escolha vai ser tomar consciência em relação à questão do coletivo e trazer a questão da autorresponsabilidade, a questão do autocuidado, e aí a gente sai daquilo que você estava dizendo, que era do papel de vítima, e entra no papel do co-criador. Exatamente. Vai ser impossível a gente voltar a ser os mesmos, né? Vai ser impossível. Vai ser impossível. E a gente precisa realmente entrar nesse papel, como você disse, de co-criador mesmo das nossas vidas, porque é meio enlouquecedor para algumas pessoas admitir que fomos nós que criamos esse vírus. Fomos nós que criamos todo esse caos. E olha só que interessante, né? Tem a história da lei da atração, da física quântica. Quantas coisas com o advento da internet que a gente acha que é muito bacana, ou mesmo as que não são tão bacanas, que a gente joga na rede e diz assim, nossa, isso precisa viralizar. Nossa, caraca. Já pensou nisso? A gente está chamando isso o tempo todo. Né? O que a gente quer viralizar? O vírus que a gente não consegue combater? A gente quer contaminar as pessoas com o quê? Ou será que a gente quer contagiar as pessoas com coisas boas? Ou será que a gente quer compartilhar coisas boas? Então, que vibração é essa que a nossa palavra e o nosso pensamento estão trazendo para a gente nesse momento? Nossa, é tão interessante você estar falando isso, porque eu não uso essa palavra viralizar. Nunca gostei. Eu também não uso. E juro, eu não tinha pensado nisso. Não é que eu não uso porque eu sou contra. Não, eu não tinha nunca pensado nisso, mas não reverberava em mim. Eu gosto de compartilhar, partilhar, né? Distribuir, sei lá, qualquer coisa. Mas realmente, Carol, você tocou no assunto que eu nunca tinha parado para pensar e nunca nem tinha ouvido ninguém falar. A história do viralizou, né? Viralizar. Gente, faz muito sentido, hein? Contaminar, né? Tipo, nossa, péssimo, né? Então, e você nunca usou porque nunca fez sentido na sua frequência, simples assim. Era mesmo. E certamente as pessoas que usaram também não usaram porque conscientemente, em sua forma consciente, na sua forma consciente, vou usar esta palavra porque eu quero que chegue um vírus e acabe com a estrutura do planeta. Não é isso, não vamos entrar nessa viagem. Mas só no sentido do tanto que a gente coloca que a gente coloca essas coisas, né? A gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente vai incorporando essas coisas
de forma inconsciente. É nesse sentido que a gente escolhe, porque a gente escolhe essa inconsciência, né? Então, quando a gente escolhe ampliar e ter consciência, estar e sermos plenos, né? Termos a plenitude, estarmos presentes, a gente também está colaborando para conseguir trazer coisas com frequências e energias mais sutis, né? É, é isso mesmo. As pessoas, elas compreenderem que é isso, né, Carol? É tudo de dentro para fora. Então, o que eu vibro realmente é o que eu vou atrair. Não tem, assim, é uma conta que não vai fechar você. É aquela história do plantar a banana e querer colher caqui. Não dá, né? Não dá. Então, tomar sempre muito cuidado com isso, né? Com o que tá vibrando, com o que tá sentindo, onde você tá pensando, o que você tá consumindo, né? O que você tá assistindo, o que você tá se alimentar, né? Eu tive uma live que eu falei sobre isso. O alimento não é só o que a gente ingere de comida, né? O alimento. Do que você se alimenta em tudo, né? Todos os sentidos que você usa, né? Do que você está se alimentando. E aí é isso que você vai criar, né? Na tua vida. Uhum. É Entendi. isso. Ai, Carol, agradeço tanto. Foi tão lindo. Eu vou querer fazer mais lives com você. Ai, vamos sim, eu que agradeço a oportunidade, o convite. É um bate-papo, né, na verdade, que, Papo gostoso. assim, para mim ele funciona muito como ampliação do meu propósito, sabe? É como se eu colocasse um holofote nisso que está me fazendo tão bem, mesmo nesta situação de crise, mas fazendo bem no sentido de que, assim, eu tenho razão de existir neste mundo, sabe? Eu tenho essa coisa de... e não sou eu sozinha, né? Sou eu com os meus 18 colegas da Universaúde, mais os 34 lá da equipe da unidade, mais os colegas que a gente vai pegando pelo mundo, não sou eu sozinha, né? E se a gente precisa contaminar alguma coisa, é contaminar com coisas positivas, se é que isso existe. Então a gente pode mudar a palavra, pode dizer compartilhar, pode dizer co-criar, e pode dizer tantas outras coisas. Contagiar. Contagiar, exatamente. Eu gosto sempre de levar bastante alegria para todo mundo. Eu acho que é na alegria mesmo que a gente consegue co-criar coisas maravilhosas, né? Do bem mesmo. E que, É isso. né, Carol? E é isso, a gente precisa dessa união mesmo, porque a união realmente é muito forte, né? A gente consegue atingir mais pessoas e espalhar, né? É, E quero é isso. Na próxima live a gente vai falar da comunicação não violenta, porque é um assunto que eu me interesso muito e acho que é super legal a gente passar para as pessoas também. Então, eu quero agradecer também todo mundo que fez parte aqui hoje e dizer que eu vou baixar essa live e vou jogar lá no meu canal do YouTube. Então, para quem não conseguiu assistir inteira, depois se você quiser compartilhar, Carol, para outras pessoas que não conseguiram estar ouvindo. Ah, legal. Estou fazendo isso agora, estou jogando as lives do Instagram lá no YouTube para perpetuar os altos papos. Ai, que legal. Que legal. Eu vou, com certeza, eu vou compartilhar. Eu queria muito agradecer o convite, a oportunidade desta presença que tivemos aqui, né? Eu e você com as nossas imagens e todos os outros aí que nos ouviram, que escreveram para a gente. Eu queria conseguir ser ágil o suficiente para poder ver os nomes e as leituras todas. Eu vi que a Cidinha fez comentários, que a Vanessa fez comentários, eu vi que, enfim, que várias pessoas foram comentando aí, eu vi vários nominhos conhecidos e outros desconhecidos, mas o que importa, gente, é que a gente precisa dessa conexão genuína agora entre a gente, para poder compartilhar coisas de frequências elevadas e sutis com o universo. Porque é isso que vai trazer a gente fortalecido, vai fazer a gente fortalecido, vai fazer a gente lúcido para sair do pânico e foco na solução. Na Universaúde a gente fala, somos parte da solução e agora da revolução. Então é foco na solução, mesmo diante de tudo isso, né? Então, muito obrigada, só gratidão por esse momento. E aí a gente marca quando você quiser.
Tá, a gente vai se falando lá no WhatsApp, a gente vai ser derrubada em 15 segundos, porque o Instagram ele derruba a gente, ele avisa 30 segundos e vai na contagem regressiva e me derruba. E aí, quem quiser me seguir, @Carol Fanaro. Gratidão, viu, Carol? De verdade.